Boa noite, mais um Jesus Expresso para nós. Você que está sintonizado, ligado pela plataforma YouTube, Facebook, Instagram, você que está nessas mídias para ouvir, ver aquilo que Deus quer falar com você, comigo, com cada um de nós. Boa noite, você que também está chegando agora, ligando agora seu celular, seu tablet, seu computador. A paz do Senhor, que a paz de Deus esteja no seu coração. Nós vamos ler uma palavra hoje que está no Salmo 51. Não deixa de compartilhar, não deixe de dar o seu joinha, joia, para saber que o Senhor falou com você, para saber que a palavra entrou no seu coração e que você foi edificado, porque a palavra, quando ela é recebida no nosso coração, vai produzir o efeito. Recebida com fé, com amor, com entendimento e conhecimento que verdadeiramente Deus, não o homem, mas Deus está falando com você. Porque Ele sempre, todos os dias, quer falar com cada um de nós. E hoje não é diferente. Deus também quer falar com você. Algo diferente. Todo dia Ele tem algo diferente para falar para nós. E quando você está ligado, ansioso para ouvir a voz de Deus, você vai ver Deus falar contigo, através da sua palavra. Amém? Salmo 51, versículo 1 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir o júbilo da alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Até aqui, até o versículo 11. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor, que está sendo semeada em cada coração que está ligado, Senhor, comigo aqui agora e com o trono de Deus também, para ouvir tudo aquilo que vai ser semeado em cada coração. Possa brotar, frutificar, fazer transformação, libertação, conversão verdadeira e milagres, sinais, prodígios e maravilhas e até o impossível na tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, estamos aqui diante de uma situação em que Davi pecou e de uma forma muito forte, porque ele adulterou e ainda cometeu um assassinato, ou seja, planejou um assassinato. E aí a alma dele ficou abalada. A alma de Davi ficou terrivelmente abalada, doente. Os homens gostam de olhar e as mulheres gostam de ser olhadas. Porque uma mulher estava se banhando de janela aberta em uma tragédia que aconteceu. Aconteceu uma tragédia por causa disso. Aconteceu uma tragédia na vida de Davi, na vida de Betseba. E então
algo muito forte. Mexeu, abalou a estrutura, a fé, a fidelidade de Davi com Deus, e por isso consequências vieram à família de Davi. Então é uma lição para nós, uma lição para todos nós. Todos nós, todos os dias, quando lemos a palavra, recebemos uma lição de Deus para aprendermos e nos desviarmos do mal, do caminho mau. Amém? Davi viu, cobiçou, adulterou e tentou esconder o seu pecado. Ele usou estratégias, bolou estratégias para encobrir o seu pecado. Muitas das vezes é assim que acontece, né? Bolamos alguma estratégia para impedir que alguém veja os nossos pecados, para que os nossos pecados fiquem escondidos, jogados debaixo do tapete. Mas ninguém esconde de Deus alguma coisa, porque os olhos de ver estão por todos os lugares. Deus conhece tudo. Deus conhece o profundo e o oculto no interior de cada um de nós. O profundo e o oculto escondido em cada um de nós. Pensamentos, sentimentos, atitudes, palavras, nada fica escondido aos olhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Diga glória a Deus. É bom saber disso, né? Não adianta tentar esconder alguma coisa de Deus. Ele vai saber, ele vai ver, ele vai conhecer. E aí, qual vai ser a nossa atitude diante dos nossos pecados? Nós somos imperfeitos. Nós somos pecadores. Que aquele que disser que não tem pecado já está pecando. Bom, em virtude disso, o que nós temos que fazer? Nos arrependermos dos nossos pecados e não fugir de Deus, não se afastar de Deus, não adianta. Onde você se esconder, Deus vai lá estar contigo. Onde você procurar um buraco, qualquer coisa nas profundezas do mar, e subir aos céus, não tem como se esconder de Deus. Deus vai te encontrar, vai encontrar cada um de nós. Vai começar a conversar no íntimo do nosso coração, do nosso entendimento, porque o Espírito Santo fala, e fala forte, vai nos ensinar os caminhos errados, os caminhos de iniquidade, os caminhos tortuosos, e nós temos andado. Amém? Tudo parecia perfeito. Todas as provas e pecados foram aparentemente destruídas. Só uma coisa ele não contava. Davi só não contava uma coisa. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Diga comigo. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Não adianta. Não adianta. Porém, essas coisas que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Está lá em 2 Samuel 11, 27. 2 Samuel 11, 27, está lá. Deus vê tudo, conhece tudo. E aí o que nós escondemos fica diante dos olhos de Deus. Diante dos olhos de Deus. 2 Samuel 11, 27, diz assim. 2 Samuel 11, 27, está aqui. Fala assim. 2 Samuel 11, 27, está assim. Tudo para a glória de Deus, nada fica oculto, nada fica oculto. 27 diz assim. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Então, Davi, no final, acabou casando com aquela mulher. Mas, antes de casar, ele cometeu iniquidades e transgressões. Cometeu erros gravíssimos diante de Deus. Deus envia a Davi um profeta. Deus enviou a Davi um profeta. E o profeta falou assim para Davi, Natan, o profeta Natan. Ele falou assim, Davi, eu preciso conversar contigo. Vamos bater um papo, Davi. Vamos. O que é, Natan? O negócio é o seguinte.
Vou te contar uma história que aconteceu. Haviam dois homens, um rico e um pobre. O homem rico tinha muitas ovelhas, muito gado, e o homem pobre só tinha uma ovelhinha. Uma ovelhinha. Só que o homem rico recebeu um visitante e quis colocar na mesa algo especial para aquele visitante. Em vez desse homem rico pegar um dos seus gados, ovelhas, do seu rebanho, foi lá e pegou a ovelha única ovelha que aquele homem pobre tinha. Só tinha uma ovelha. O rico tinha vários gados, várias ovelhas, tinha muitas posses. E o pobre só tinha uma ovelha. Mas o rico, na hora de fazer um banquete para o visitante, para o viajante, ele foi lá e pegou a ovelha do homem pobre, a única que ele tinha. Aí, Davi, ouvindo essa história que Natan, o profeta Natan, estava falando para ele, falou assim: esse homem tem que morrer, digno de morte. Sabe o que o profeta Natan falou para ele, para o rei Davi? Esse homem é você, Davi. Levou um susto, e aí a máscara caiu, o que estava oculto apareceu, veio para a luz, e ele foi descoberto. Ou seja, Deus teve que enviar um profeta para falar com o rei Davi o pecado que ele tinha cometido. Misericórdia. Por isso que a Bíblia diz, nada fica oculto aos olhos de Deus. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Não adianta você se esconder. Não adianta você tentar enganar Deus, se esconder de Deus, encobrir o seu pecado. Tem que vir para a luz. Confessa. Confessa diante de Deus. Amém? Bom, vejamos o que o arrependimento de Davi como um caminho da restauração. Para restaurar a nossa vida espiritual, a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar, todos os erros que cometemos, para aquele sentimento de culpa, para aquele sentimento que nos oprime, que nos acusa o tempo todo. Você fez isso, você fez aquilo, você fez isso, você é assim, você é assado, você fez isso. Para que isso saia da sua mente, para que o acusador não venha ainda também te acusar na sua consciência, o que é preciso? Arrependimento. Por isso que João Batista, lá no deserto, pregava o arrependimento dos pecados. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, arrependei de quê? Dos pecados, das transgressões, da iniquidade. E tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, que é contrário aos ensinamentos da palavra de Deus. Amém? É importante. Quer restaurar a sua vida? Quer restaurar a sua vida espiritual, a sua vida ministerial? Quer restaurar o seu casamento? Quer restaurar a sua família? Quer restaurar a sua vida profissional? Quer restaurar a sua vida emocional? Arrependa-se. Arrependa-se. Confesse pecado. Confesse as transgressões. Bom, o Salmo 32, versículo 3, 5 diz: enquanto eu calei, os meus ossos se envelheceram, e os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todos os dias, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessai ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Quando nós confessamos, Deus é fiel e justo para perdoar todos os pecados confessados. Enquanto Davi calou o seu pecado e sua vida murchou, os seus ossos secaram, a alegria da salvação foi embora, porque não, a mão de Deus pesava sobre ele de dia e de noite. Já viu aquela situação, né, em que de dia e de noite, uma transgressão, um pecado, algo que você fez que feriu o mandamento de Deus? Porque a Bíblia fala sobre os mandamentos,
não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Da misericórdia, Senhor, misericórdia. Então, quando Davi calou, o pecado e a vida murchou, seus ossos secaram, a alegria da salvação foi embora, porque a mão do Senhor pesava, pesava, e aquilo era agonia. A pessoa, quando está nesse estado da alma, ela rola na cama, rola na cama, rola na cama, e vem aqueles pensamentos que não param de vir, como uma flecha, é como algo que está ferindo, machucando a alma, incomodando, e não existe paz dentro da pessoa. Diga, misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. O primeiro passo da restauração é o reconhecimento do pecado. Primeiro passo, eu sou pecador. Primeiro passo é esse. Reconhecer que tem pecado. E esse pecado tem que vir para a luz, tem que ser colocado diante de Deus, se humilhando, se arrependendo, confessando, para que haja paz na sua alma. Você está com a alma tribulada por causa de alguma coisa que você fez, cometeu, confessa. Confessa, traz para a luz, que Jesus vai te perdoar. Amém? Então esse é o primeiro passo, reconhecer que está em pecado. Davi, por um tempo, escondeu o seu pecado. Por um tempo você pode esconder, mas vai chegar uma hora que não tem jeito. Mas isso estava arruinando a sua vida. Ele então olhou de uma maneira séria o que havia feito. Convicção do pecado é o primeiro passo para a restauração. Não há esperança de perdão e restauração enquanto você não conhecer o seu pecado. Enquanto não reconhecer, vai continuar a tormenta, a tortura mental, psicológica, emocional, a instabilidade da alma. E a misericórdia. Não olhe para os outros, não julgue nem culpe os outros. Seja honesto com você mesmo. Pare de argumentar e se justificar. Faça como Davi. Eu conheço as minhas transgressões. Versículo 3, nós lemos aqui. Conheço as minhas transgressões. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Está sempre. Não adianta. Enquanto você não confessar, aquele peso vai continuar pesando e ficando cada vez mais pesado. Da misericórdia. Faça como o filho pródigo também, o pai voltou para o pai e falou: Pai, pequei contra os céus e contra ti, diante de ti. O filho pródigo foi assim que ele voltou para a casa do pai. Voltou arrependido, voltou reconhecendo que ele tinha pecado, transgredido. E o pai o abraçou. E o pai o abraçou com amor, com carinho, porque estava esperando já o retorno do filho. O filho que estava afastado, o filho que estava longe. O mundo fará qualquer coisa para impedir que você encare a si mesmo. As pessoas estão lotando o cinema, entupindo passarelas de carnaval, vendo novelas, divertindo-se, porque não querem olhar para dentro de si mesmo e ver o pecado, a iniquidade que está em nós. Nós estamos de ver o pecado dos outros na televisão, lá na passarela, no carnaval, num jogo de futebol. Não tem nada contra, mas como é que está a nossa alma? Como é que está o nosso espírito? Como é que está a nossa fidelidade com Deus? Bom, segundo passo da restauração é o reconhecimento da natureza de que nós temos feito. O que eu tenho feito? Tem agradado a Deus? O que eu tenho falado tem agradado a Deus? O que eu tenho pensado tem agradado a Deus? O que eu tenho sentido nos meus sentimentos tem agradado a Deus? Segundo passo. Davi usa aqui 3 palavras: transgressão, iniquidade e pecado.
Pecado de transgressão é igual a pecado de rebelião. Pecado de transgressão é igual a pecado de rebelião. Revolta da vontade contra a autoridade de Deus, ou qualquer autoridade. Davi admite que foi rebelde, sua própria vontade prevaleceu. Agora, quem prevalece na nossa vida é a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo, a vontade de Jesus. Ele agiu pela sua própria vontade, ele foi governado por um desejo lascivo. A carne falou mais alto. A carne, ele olhou, os olhos são a janela da alma, ele olhou, epa, o negócio ali é bom, hein? É bom, hein? E aí cobiçou aquilo que não era dele, tinha dono, pertencia a um guerreiro dele, que estava guerreando a guerra, lá na frente de batalha. Bom, ele foi governado por um desejo lascivo, fez o que a sua consciência reprovava. O próprio apóstolo Paulo falou assim, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Foi isso que aconteceu com Davi. Ele violou a sua consciência. Aquilo que a sua consciência reprovava. Foi o ato de deliberada desobediência, uma violação à autoridade divina. Aquilo que Deus fala para não fazer, é para não fazer. Senão tem consequências. Vira uma rebeldia. E pecado de rebeldia é igual a pecado de rebelião. Iniquidade, igual a perversão, ou seja, aquilo que é feito constantemente e continua sendo feito sem que doa na consciência, sem que tenha algum sentimento de repugna, de revolta, e aquilo vira um hábito, fica uma coisa natural, é a iniquidade. A pessoa faz, ou consciente ou inconsciente, e não afeta nada nela. Ou seja, é iniquidade. Algo sujo, indigno, vergonhoso. Examine seu coração. Há coisas pervertidas também. O ciúme, inveja, malícia, impureza, também é. Pecado, errar o alvo. Não estamos vivendo conforme deveríamos viver, estamos fora da linha, ou seja, fora do alvo, errando o alvo. Então, isso é pecado, errar o alvo. O terceiro passo da restauração é confessar que tudo isso é feito contra Deus e diante de Deus. É contra e que os olhos de Deus estão vendo. Aí a pessoa, por falta de conhecimento, que o profeta Oséias diz, por falta de conhecimento da palavra, o povo perece. O próprio Jesus falou, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Para corrigir, para disciplinar, por não conhecer a Escritura, para andar no caminho certo. Qual o caminho que nós vamos escolher? E lá em Êxodo 20 fala assim, 14, versículo 14, não adulterarás. Êxodo 20, versículo 14, não adulterarás. Versículo 17, Êxodo 20, não cobiçarás a casa do teu próximo e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ponto final. Davi violou a sua consciência, desobedeceu a palavra, ultrajou a santidade de Deus, escarneceu do seu amor, pisou em sua graça, cuspiu em sua bondade. Sempre que pecamos, nós transgredimos contra Deus, mandamentos, juízos, preceitos, conceitos, ordenanças de Deus. Transgredimos tudo isso. Quarto passo da restauração é o reconhecimento de que não temos nenhuma culpa, nem delito. Davi estava dizendo que não tem desculpa nenhuma.
nenhuma defesa, nenhum direito a reivindicar. Nada a reivindicar. Davi estava admitindo que o seu pecado foi resultado de sua teimosia. Reconhece que está totalmente errado. Nada tem a pleitear a seu favor. Não tem argumento. Sem argumento. Fez por deliberação. Fez porque cobiçou. Fez porque não vigiou. Fez porque não foi fiel à palavra. Fez porque estava em rebelião contra Deus. Desobediência. Tem consequência. Deus perdoa os pecados confessados? Perdoa. Todo pecado confessado foi perdoado, já não existe mais acusação nem condenação. Mas, diga-se mais, as consequências virão, mesmo Deus perdoando os nossos pecados. As consequências virão. Aí é que tem que acontecer? Tem que saber administrar as consequências daquele pecado. Diga misericórdia. Teimosia. Não seja teimoso, meu irmão. Melhor obedecer do que sacrificar. Enquanto você tenta se justificar, você não terá dado prova de arrependimento. Quando uma pessoa começa a se justificar, não, eu errei por causa disso, não, eu errei por causa disso, não, eu errei por causa disso, mas foi necessário errar. Não tem desculpa. Não tem desculpa para errar, para pecar. Errou, reconhece. Se justificar, piora a emenda que o soneto. É uma expressão, né? A verdade é essa. O fariseu, 2 homens subiram no templo para orar. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma: ó Deus! Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, que ela estava perto dele, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. E o publicano, estando de pé, longe, mas não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, sou pecador. Sê propício a mim, pecador que sou. Ou seja, que a tua graça esteja sobre mim. Venha ao meu favor, que eu sou pecador. Reconheceu. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Que lição, hein? Quantos se exaltam e são humilhados? Quantos se humilham e são exaltados? Quantos chegam humildemente a um lugar e são exaltados? Mas aquele que chega de nariz em pé, aquele que chega arrotando aquilo que não tem, que não é, desculpe a palavra, falando, se exaltando, será humilhado. Lucas 18, de 11 a 14, diz isso, essa parábola. O último passo para a restauração é reconhecer que a sua natureza é essencialmente má. Quem ensina uma criança a mentir? Quem ensina uma criança a bater na outra por causa de um brinquedo? Ninguém ensina. Mas a natureza do homem é má. A natureza é má, mentirosa. Ninguém ensina uma criança a mentir. Mas ela mente. Tem que ensinar o contrário, ensinar a não mentir. Essa é a verdade. Você vê assim, lá no serviço, não, nem vi. Não, pai, não vi não, mãe. Quer esconder alguma coisa?
Ninguém ensinou ela a fazer isso. Ela aprende. Davi reconhece que a razão de ter pecado não é o mundo fora dele, não é a beleza do corpo da Batseba, é o seu coração sujo. Não é o mundo fora de mim, é algo dentro de mim que está corrompido. É algo dentro de nós que está corrompido. Não é simplesmente uma questão do que eu faço, mas de quem eu sou. Quem eu sou? Quem você é? Quem sou eu? Quem eu sou? Sou a imagem e semelhança de Deus, mas por fora. E por dentro, como é que eu estou? Como é que eu nasci? Porque ele mesmo, o próprio Davi fala, em pecado me consumiu minha mãe. Porque existe uma semente adâmica que vem de gerações em gerações seguindo, até o homem voltar para Deus, confessar os seus pecados, anular sua iniquidade e voltar para Deus em um outro departamento. Outro departamento. Quem eu sou? O meu maior problema sou eu. Muitas das vezes nós julgamos alguém, né? Dentro de casa. Muitas das vezes nós falamos de fulano. Fulano é assim, fulano é isso, fulano é isso, fulano é isso. E você? Você se enxerga quem você é? Os seus defeitos? As suas transgressões? Você se enxerga quem você é? Quem é você para acusar alguém? Você foi constituído juiz de alguém? De alguma coisa? Boa pergunta, né? Faça essa pergunta para você mesmo. Eu sei muito bem, eu vejo muito bem, eu conheço muito bem seu erro. Eu sei o que você faz. Mas Deus também sabe o que você faz, o que nós fazemos. Julgar é fácil, julgar o outro é fácil. Quer você se julgar. É difícil fazer isso. Difícil. Muita gente passa por cima, batido e nem sabe, nem vê, nem reconhece, nem enxerga. Meu coração é uma fábrica de iniquidade. É dentro de mim que procedem maus desígnios. Não é o mundo, é o meu coração. Não é simplesmente a pornografia, é o meu corpo lascivo. Não é a guerra do meu coração perverso, mas é a injustiça social e o meu coração avarento. Quando você percebe essa verdade a seu respeito, a única coisa que você pode fazer é clamar com Davi: tem misericórdia de mim, ó Deus. Assim como aquele publicano: ser propício a mim, venha ao meu favor, tenha misericórdia de mim, que a graça venha sobre mim, eu sou pecador.